Seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais um dia de partilha, e hoje nós vamos falar sobre como você se sente completa. Há esse sentimento dentro de você? É muito interessante quando começam os meus atendimentos, é caracterizado em praticamente todos eles esse vazio. E nós temos uma integração no início, meio e já para o finalzinho, para a alta, nós temos esse eu assumo quem eu sou, eu assumo a minha vida. E aí há esse processo de acolher todas as partes. Muitas vezes nós não conseguimos acolher todas as partes da nossa vida. E nesse movimento interno, essa questão, quem eu sou, o que me completa, como integrar isso tudo dentro de mim. Esse vai ser hoje o nosso bate-papo. Vai ser sobre como integrar todas essas partes dentro de mim. E mostrando os slides, para quem está no grupo gratuito, vai conseguir acompanhar os slides, que essa é a alegria de preparar para vocês, e realmente o preparar é muito importante nesses movimentos, porque o que eu mais reparo nesses movimentos eu estou aqui ajustando, tá, meus amores? Nesses movimentos, o que eu reparo? Há um movimento interno aqui, só um minutinho, porque eu estou falando e não estou conseguindo pensar, só um minutinho. Há um movimento interno aonde nos obriga a experienciar. E quando a gente está desconectada de nós mesmas, há essa sensação de como me sentir completa. Mas você, como é que você olha para o mundo? Essa é a primeira pergunta. Como é que eu olho para o mundo? Nós vivemos um mundo de dualidade. Então, bem, mal, quente, frio. E nesse movimento de viver em um mundo de dualidade, a criança ela fica dividida entre o amor do pai e da mãe. E a primeira integração é essa, integrar essas duas forças, que são diferentes uma da outra, faz parte do processo de tomar os pais. Muitas vezes as pessoas, mas eu não convivo com meu pai, eu quase não convivi com a minha mãe, já tem uma outra narrativa, eu não tive pai. Bem, você teve pai, porque você foi feita. Não tem como nascer uma criança sem um pai. Ele pode não ter tido a função de pai, mas ele existiu. Então, nesse movimento, nós muitas vezes nos separamos por conta da nossa história. Então, casos como um pai que falece, ou um pai que não reconhece, às vezes um encontro casual onde surgiu a gravidez e nunca mais se viu essa pessoa. Ali o fluxo da vida passou, ali o amor foi transmitido, mas por conta da narrativa que eu escutei durante a minha infância e adolescência, eu me sinto desconectada, então há algo faltando dentro de mim. Então, se a gente for analisar, eu não convivi com meu pai, que é o mais característico, mas também pode ser também ligado com a mãe. Eu não convivi com a minha mãe. Como eu saber como integrá-la? Primeiro, se observando. Tudo aquilo que existe na sua mãe não existe no seu pai. E aí, quando você vai analisando as suas características diferentes da sua mãe, bem, ali está o seu pai presente. Né? Tem um caso que eu acompanhei de uma paciente em que
ela não sabia quem era o pai, e ela foi atrás de reconhecer a paternidade, demorou muitos anos, mas o pai estava lá. E nesse processo de constelações, de reintegração, ela começou a olhar para a história do pai, conheceu o pai, fez o exame, e foi uma trajetória muito bonita. E ela conseguiu separar pai e mãe, e ela conseguiu integrar, e ela conseguiu se identificar, que esse é o processo que nós fazemos ao decorrer do acompanhamento. Quando temos que escolher, ficamos presas, restritas. Então, por exemplo, uma mãe que separa do pai e ela exige que a criança escolha por ela, porque o pai a maltratou, o pai a traiu, ou até mesmo o pai a abandonou. E aí, nesse movimento, a criança fica restrita somente em um sentido. Eu não posso olhar para o meu pai. Então, há esse movimento que eu não sei, e aí há um sentimento que eu quero estar com meu pai, mas se eu estar com meu pai, parece que eu estou traindo a minha mãe. Vocês já ouviram alguma coisa assim, ou já viram sentimentos assim? Eu vejo muito isso nos atendimentos, então, de realmente falar assim, eu não posso falar com a minha mãe porque eu vou estar traindo o meu pai. Então, nesse movimento interno de eu não sei para quem olhar, e eu tenho que olhar só para um, porque a dinâmica diz que eu tenho que olhar, mas aí eu fico restrita, eu não me sinto completa nesse movimento. Vai estar faltando o meu 50%, quando a gente vê que 50% pai, 50% mãe, está faltando um pedaço em mim. Né? E aí, o que acontece? Nós ficamos rígidas e nós não conseguimos abrir para novas possibilidades. Há consequências de escolher somente um caminho, e aí a gente adentra essas consequências que fazem parte do nosso dia a dia, como a síndrome da impostora, de sentir que nunca é bom o bastante, de começar um trabalho e você observar, não está bom, eu preciso de mais um curso, de mais uma especialização, porque ainda não está perfeito. É um caminho que ela não consegue relaxar, então ela se sente uma farsa. E isso vem por falta dessa completude. E outra coisa, às vezes você coloca na sua cabeça como determinar quem você é. Então, por exemplo, eu sou lenta. Eu falava muito isso. Às vezes ainda me pego falando. E aí eu tiro todas as dinâmicas de agilidade de pensamento, de ser que eu tenho, porque eu foco somente naquilo que eu nomeei, e isso trava muito a nossa vida. Então, ou eu sou uma coisa, eu sou outra. Será que é assim que tem que ser, essa rigidez ou a gente pode ser maleável? Né? Porque quando a gente está faltando um pedacinho dentro de nós, há esse movimento, sim, de que eu não posso ser tudo, eu tenho que escolher um caminho. E isso machuca, isso dói. Né? Então, não há 100% nesse mundo dual. Você é 50-50 e você também é luz e sombra. Uma das coisas que é interessante de observar nesse movimento do processo terapêutico, que nós muitas vezes fomos muito exigidas a sermos boazinha, a sermos a melhor em tudo que fazemos, e aquilo que nós não somos tão boas ou que é algum defeito, nós escondemos. E aí não acolhemos essa sombra em nós. E quando vem o processo terapêutico, que a gente escancara a sombra, já teve processos meus que quando eu falei assim, olha, você precisa olhar para a sua sombra, você também é sua sombra. A pessoa parou o processo, porque ela queria somente a parte boa, a parte que a deixava feliz em saber que eram as qualidades dela, mas a partir do momento em que foi revelada a sombra, ela não quis mais ver. Era pesado demais.
Mas se nós começamos a analisar que somos luz e sombra, nós acolhemos essa sombra. Tudo bem invejar. Tá tudo bem falar mal de outra pessoa. Tá tudo bem eu ser tóxica na relação, tá tudo bem. O assumir a minha sombra faz com que eu olhe para ela. E muitas vezes ela se dissipa. Mas quando eu não consigo olhar para essa sombra, isso vira um tormento na nossa vida. Então, para analisar nesse movimento interno, aonde eu preciso o tempo todo me esforçar na perfeição e eu não vejo a minha sombra, as pessoas podem até falar, mas você não acredita, porque você não acolhe, você foge dela. E aí há essa continuidade do vazio. Por isso que se conhecer é importante. Né? E isso é o que eu faço nos meus atendimentos, mostrar a luz, a potencialidade, porque sim, muitas pessoas chegam muito feridas e não se enxergam de jeito nenhum, mas também mostrar as sombras, porque aí eu tenho uma oportunidade de escolher um novo caminho e acolher essa sombra. Mas como ver isso na prática, né? Então, vamos trazer aqui um exemplo na prática de como viver a dualidade. Primeiro, eu vou colocar uma historinha, né? Uma mãe muito ferida na infância, que foi muito maltratada e sentiu abandono por parte dos pais. Ela decide ser 100% paciente com os filhos. Vocês acham que ela vai dar conta desse movimento? Vocês sentem que ela vai conseguir ser paciente o tempo inteiro? E o que vai acontecer com ela? Ela vai acabar se culpando por não ter conseguido. E aí ela se maltrata. E aqui eu posso abrir um parêntese, porque eu vivi isso com meus filhos na infância deles. Então, eu tentava ser a melhor mãe, mas eu não conseguia ser. E aí, o que acontecia nesse movimento? Quando eles dormiam, que eu os via deitadinho, dormindo, às vezes eu chorava, às vezes eu me sentia culpada, que eu deveria ser mais paciente, não fui, deveria ser mais acolhedora e acabei estourando. Em momento nenhum, eu me acolhi. Em momento nenhum, eu consegui me... Peraí, só um minutinho. Em momento nenhum, eu consegui ver essa potencialidade em mim, desse movimento. Por quê? Porque eu estava o tempo todo... Eu não estou conseguindo mexer aqui, só um minutinho, gente. Não sei o que isso aqui aconteceu. E agora? Então, nesse movimento, eu acabo só me criticando, porque sim, eu fui muito exigida na infância, então eu preciso ser uma pessoa perfeita. E eu, quando eu vejo os meus erros como mãe, eu, na realidade, me condenava muito. Eu me sentia uma péssima mãe. E hoje que meus filhos já estão indo para a fase adulta, o que eu percebo da minha história com eles? Eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. E eu não fiz serviço tão como eu pensei, né, de um serviço tão ruim quanto eu pensava na época que eu cuidava deles. Então, quando a gente olha essa dualidade que tem dentro da gente, não, peraí, eu posso ser impaciente, está tudo bem. Às vezes eu tenho motivo para ser impaciente naquele momento. Como é que eu estava? Então, nesse movimento, eu me acolho. E esse movimento de se acolher ele é extremamente importante. E acolhendo essa luz e essa sombra. Então, dentro de nós, há a vítima, mas também há a agressora. Dentro de nós, há a pessoa boa e também há a pessoa má. Tem a mulher alegre e tem a mulher triste.
Tem a mulher silenciosa e a comunicativa. Tem a insegura e a sábia. Tudo isso está dentro de nós. E não tem como escolher. Está unido. E o querer excluir nos machuca, nos fere, porque nós não nos sentimos completas a partir disso. E o que acontece quando os opostos podem existir? Nesse movimento, deixa eu trazer aqui. Quando vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Você acolhe as suas oscilações. E eu vejo num dos estudos do feminino, o que mais acontece é a mulher não querer essa oscilação. Ela entender que essa oscilação é ruim. E essa oscilação não é ruim, ela faz parte do feminino. Sem essa oscilação, a gente não se encontra. Nós temos hormônios. Nós somos regidas pela Lua. Tá aí uma live que depois quero fazer só sobre a Lua. Então, nós somos complexas, nós somos profundas. E querer trazer tudo para o mental faz eu querer abrir mão dessa oscilação emocional que eu tenho. Então, acolher essa oscilação também é muito importante no processo. E prestar atenção em si. Por que eu estou oscilando? O que está acontecendo comigo? Fazer essas perguntas e conseguir responder. Isso, o processo terapêutico ajuda muito, porque às vezes sozinhas nós não conseguimos responder. Mas com o treino de estado de presença, isso fica muito vívido. Então, de você sentir um corpo que dói, ou sentir que o ambiente que você está entrando está pesado, e você começa a ter essas percepções e deixa isso fluir dentro de mim. Como é oscilar? Como é sentir raiva? Como é sentir tristeza? Porque na infância, a maioria de nós fomos podadas de sentir até alegria, mas principalmente raiva. Quanta raiva que eu vejo reprimida. Eu, Marcela, já tive muita raiva reprimida. Teve uma constelação que eu fiz e nela mostrou a raiva. E a consteladora virava para mim e falava: Marcela, fala, eu vejo a raiva. E eu vi a raiva e deixei a raiva vir para fora. Eu passei umas 3 semanas, coisa que a coisa mais difícil do mundo é eu explodir com as pessoas, ser impaciente. E eu comecei a prestar atenção que veio para fora. Não foi muito legal, foi um pouco desconfortável. Por quê? Porque eu sempre reprimi a minha raiva. Eu tinha que ser a boazinha, comportada, a que faz tudo certinho. Então, há ainda muita raiva reprimida, tanto que os movimentos que de vez em quando vocês veem os vídeos, eu fazendo massagem facial, é porque aqui nessa região fica a raiva do trancar o dente. Então, essa região, principalmente aqui o lado direito, porque todos os meus problemas de dor, é tudo no lado direito, tá, meu pai? Então, nesse movimento, eu sinto muita dor, então eu faço massagem e vou acolhendo. Eu vejo a raiva, eu acolho, agora você é vista, eu não reprimo você. Eu coloco você para fora, porque aí você não precisa explodir para existir. Eu posso simplesmente, em pequenos movimentos, expressar raiva. E nesse movimento, eu me acolho, eu me sinto completa. E nesse movimento você também se sente de verdade. Fica presente, pois se observa o tempo inteiro. Entende que não será feliz o tempo inteiro, isso é muito importante. Porque às vezes a gente procura um processo terapêutico porque a gente quer ser feliz.
Eu quero cuidar dos meus traumas, eu quero ser feliz. Mas nós não vamos ser felizes o tempo inteiro. Ser feliz o tempo inteiro é uma visão infantil, da criança que só quer se divertir. A vida de adulto é entender que o importante é ter paz. Então, vai ter dias que vão ser ótimos, maravilhosos, e vão ter dias que vão ser normais. Então, ao invés de eu ser 8, que é a extrema tristeza, ou 80, que é a extrema alegria, que tal a gente começar a ficar mais maleável? Um dia 40, outro dia 60. O importante é o quê? É eu me sentir bem, me sentir em equilíbrio. Isso é o mais importante no processo. E a vida adulta é isso, 50-50. Querer 100% de felicidade é estar nessa postura infantil. E olha que interessante o símbolo do infinito. Quando a gente traz o símbolo do infinito, nós vemos que a vida é o quê? São altos e baixos. Né? E às vezes na baixa a gente faz birra, a gente não quer ficar triste. Por que não acolher essa tristeza? Por que não prestar atenção e como é sentir essa tristeza? O que eu preciso aprender com essa tristeza? Porque nesse movimento eu acolho tudo e eu reflito sobre isso. Porque o que está acontecendo hoje? Vamos lá. A pessoa está triste, eu vou rolar a tela para me distrair. Então, às vezes, eu passo horas me distraindo e me desconecto de mim mesma. E nesse movimento, passou o dia, cansei, dormiu. Acabou o dia, eu não olhei para a dor, ela não foi embora. E isso a gente vê também quando a pessoa coloca muitos excessos. Eu trabalho muito, ou eu faço muito exercício físico, ou eu faço compras. Então, eu faço esse movimento justamente para ocupar e não olhar para essa baixa, essa tristeza. A comida também, a compulsão, eu estou triste, então no movimento de estar triste eu como para sentir esse aconchego, essa segurança, e eu não olho para a tristeza. Mas e se eu silenciar no período de baixa e falar assim, tá, o que eu preciso aprender com isso? Se colocar na postura de aprendiz, aí sim, a tristeza tem direito de vir e tem direito de ir embora. Agora, quando a gente reprime, a tristeza não vai embora, assim como a raiva. Então, o permitir que esse lado venha é extremamente importante para o processo. Mas vocês acreditam que a tristeza não é a maior dificuldade das pessoas? A maior dificuldade das pessoas é chegar lá no alto. Como é que eu vou fazer se eu chegar lá no alto? Quem eu vou ser? Eu tenho medo de chegar naquele lugar. Então, eu fico no quase. No quase é confortável, porque eu não rompo com o meu clã familiar. E aí, nesse movimento, que é de estar no pico, que nós precisamos olhar com medo de estar nesse lugar. Temos o desejo, mas temos o medo. Porque há um preço para se pagar com um desejo alcançado. Então, tem um preço para melhorar. Também há a permissão de conseguir enxergar que há essa força dentro de você. E aí, quando eu faço os acompanhamentos, que, por exemplo, a pessoa está no processo profundo de depressão, e olha que eu estive nesse lugar e eu tenho essa propriedade de fala. Há um esforço para viver, já estando no estado depressivo. Há esse esforço. E para sair desse lugar, eu preciso fazer um esforço a mais. E no começo é extremamente doloroso.
Então, para todo avanço que nós vamos ter na vida, nós precisamos fazer esse esforço a mais. Então, quando eu faço esse esforço, eu alcanço o meu desejo. Mas se eu não me sinto merecedora desse desejo, eu me saboto, que é um outro movimento que acontece muito, que todo terapeuta passa com as pessoas que acompanham, seus pacientes. A pessoa trava. A pessoa trava porque não se sente merecedora do próximo passo, do pico. E aí há muito sobre a lealdade sistêmica. Família, eu quero continuar igual vocês, porque se eu for diferente, vai ser desconfortável para mim. Então, eu fico nesse lugar porque eu garanto o meu lugar de paz dentro, falo, sou como vocês, e eu não faço nada de diferente, me sinto pertencente. Por quê? Quando eu decido olhar e falo assim, não, eu quero e eu decido fazer algo diferente, há essa ruptura com o clã familiar. E há um preço a se pagar nisso. E muitos não conseguem pagar esse preço. E tomar os pais faz parte desse processo. Não precisa conviver para tomar a vida, né, com os pais. E esse é um dos primeiros processos de completude. É quando eu acolho esse pai em mim, essa mãe em mim, independente do que for, da história que tiveram, eu sou eles. Não tem como fugir disso. Eu sou eles e eu sinto eles dentro de mim. E aí, nesse movimento, eu tomo a vida que me foi dada. E concordar com as histórias deles, tomar essa história como parte do que você é. Então, quando eu concordo com a história, com a minha história de infância, a minha relação que eu tive com eles, por quê? Porque não tem como mudar essa história. E isso vocês vão ouvir muitas vezes. Não tem como mudar a sua história. Tem como mudar a forma que você olha para a sua história, mas ela não pode ser modificada. E quando eu concordo, quando eu me reconcilio, traz leveza para esse movimento. E também há o movimento de não me sentir mais sozinha, porque eu acolho tudo que tenho, tudo que sou. E nesse movimento ele fica mais profundo. E fazendo isso eu me sinto presenteada, eu posso me separar dos pais, eu posso fazer diferente deles, assumir o meu destino, porque eu tomei eles. Agora há muito dentro de nós um movimento de querer fazer diferente deles, mas como um ato de vingança. Ou você, mamãe, não olhou para isso, então eu vou fazer diferente. Por que você não fez diferente? Eu vou querer sofrer como você? Nunca. Eu vou fazer diferente. Aí nisso, a gente fala que é uma arrogância sistêmica. E nesse movimento de arrogância, eu acabo repetindo os mesmos padrões da mamãe. E aí, no movimento, o que eu faço? Mãe, eu acolho a sua história. Eu olho para a sua dor. Mas ela é sua, mãe. O aprendizado é seu. A vida é sua. Eu olho para você e não te condeno em nada. Tá tudo bem. E aí, nesse movimento, acolhendo essa mãe, e a mesma coisa o pai, eu me separo deles. Porque somente acolhendo essa figura dentro de nós é que nós nos vemos livres das dinâmicas deles. Porque enquanto nós estivermos ancoradas na dor deles, nós estamos assim, costuradinhas. E só conseguimos soltar quando tomamos eles do jeito que foi, com a história que teve. E assim nós conseguimos
fazer um processo diferente. Ao me reconciliar com a minha história, eu fico livre porque tomei. Parece difícil, né? Ah, porque eu tomei, eu fico livre? Sim, é porque eu assumo tudo isso. Eu assumo para mim. Então, não me dói mais a história dos meus pais, não me dói mais a minha história com eles, não me dói mais a história com os meus ancestrais. Uma vez eu fiz uma constelação em que a mulher que eu acompanhava, ela estava conectada com a história da bisavó. E aí, nesse movimento, a gente devolve para a bisavó que é da bisavó, porque essa bisavó não foi vista, ela foi excluída. E aí, nesse movimento dessa menina vendo, olhando para sua bisavó, acolhendo a história, acolhendo o sofrimento, ela fica livre dessa dinâmica que estava ainda se repetindo na sua vida, porque ela decidiu olhar. Todos nós, no nosso sistema, um membro, ele é escolhido pelo sistema para olhar. E aí há um membro que é escolhido no sistema que se identifica, já que o membro não foi visto nas gerações passadas, nessa geração ele vem com essa dinâmica na vida dele. Então, isso nós analisamos em processos de vícios, em processos de doenças, e isso tudo na constelação vem à tona. E principalmente as dinâmicas de excluídos. Né? E essas dinâmicas de excluídos, ela é muito forte. Você já viu naquelas dinâmicas de família que os familiares brigam e que ficam ali, vamos dizer assim, anos sem se falar, sem se comunicar? É uma dinâmica de exclusão. E aí, se não é resolvido naquela geração, ela passa para a próxima e repete. Tudo aquilo que não é resolvido numa geração, ela continua na outra, até que alguém decida olhar e resolver aquela situação. Fiquei curiosa para saber o porquê que temos que olhar para os nossos pais como maiores que a gente. Porque eles vieram primeiro. Todos aqueles que vieram primeiro, eles têm a precedência, eles são maiores do que nós. E quando nós nos vemos maiores do que os nossos pais, nós saímos da posição de filhos. Saindo dessa posição de filhos, geralmente nós assumimos a posição dos nossos avós. Porque aí a gente quer orientar os pais, quer salvar os pais, indicar o melhor caminho para eles, e esse lugar é extremamente pesado. Quando eu não estou no lugar de filha, eu não vou estar no trabalho, eu não vou estar nos relacionamentos, eu não vou estar com os amigos, em lugar nenhum eu vou ter o meu lugar, eu vou estar ocupando sempre um lugar que não é meu. Você já viu aquela pessoa que isso acontece muito nos meus atendimentos? A salvadora. Eu vou salvar todo mundo. E a gente vê muito isso também na igreja. Então, assim, eu vou salvar todo mundo. E ela se sente bem, está ajudando e cuidando das pessoas. Ela não consegue olhar para ela, mas ela ajuda todo mundo, resolve os problemas de todo mundo. No fundo, qual é a ferida dela? É daquela criança que viu os pais não dando conta e ela sente que precisa ajudá-los. E aí, nessa dinâmica, os pais são grandes. Eles sim dão conta. Mas por conta desse impulso de que eu preciso olhar para os meus pais, eu preciso cuidar deles, eu levo isso também para a vida. E nesse movimento de levar para a vida, o que acontece? Eu saio do meu lugar. E aí eu vou ser mãe do meu marido, eu vou ser mãe, vou ter que salvar todo mundo dentro do grupo da igreja, como se as pessoas não dessem conta de se salvar e de realmente buscarem um caminho. Então, tem esse movimento do eu quero fazer
diferente de todos vocês. Então, eu sinto um peso enorme em mim. Por que há esse peso? Justamente porque eu não estou na postura de filha. E estar na postura de filha, quando é mostrado nas constelações, as pessoas falam, eu fiz a constelação, resolveu. Não. A constelação, ela te mostra. Quem resolve é você com a tomada de consciência diante daquilo que foi mostrado. Então, tá, Marcela, eu quis ser maior que meus pais. E agora eu me coloco na postura de filha. Aí, na semana seguinte, a mãe liga pedindo ajuda. Ai, meu Deus, mas a constelação não resolveu. Não, não é isso. É mamãe, eu não dou conta. Eu sou somente a sua filha. Então, há um reforço. E também há uma nova visão, que isso aos poucos a gente vai acessando, porque a constelação é um movimento de alma. Então, ela não resolve rápido, ela é progressiva. Então, quando você vai vendo e vai percebendo, vai brotando um amor pelos seus pais, um respeito pelos seus pais, e também um entendimento de que você é pequena diante deles. E há um processo também de olhar com carinho e devoção. Parece até difícil, mas é progressivo. E a gente faz aos pouquinhos. Eu, Marcela, contando a minha história com a minha digníssima mamãe, então eu tive esse movimento que foi de muito tempo, porque nossa relação foi extremamente difícil, e a minha mãe, como ela veio de uma mãe que é narcisista, né? E óbvio que eu tive que, nesse processo das constelações, separar a narcisista da avó, para que a avó pudesse existir. Há esse processo interno também de entender as dinâmicas, mas quando eu não entendia, eram todas mulheres horríveis, né? Então tinha esse movimento de, principalmente da minha mãe. Então, assim, a minha mãe me criticava muito, a minha mãe, ela tinha características abusadoras, e ela não era narcisista, ela não é, mas ela espelhava tudo aquilo que ela viveu com a mãe dela. Então, a questão de criticar as filhas, me criticavam muito, criticavam meu corpo, meu cabelo, sabe? Tem coisas tão pesadas que eu nem consigo trazer aqui para vocês, mas aqui eu trago as mais levinhas, de, por exemplo, ela chegar e falar que me visitava, não por mim, mas porque a minha casa era muito gostosa de ficar. E é fácil para uma filha ouvir isso, ou afetar, eu vou cuidar dos seus filhos, mas eu não tenho, o meu objetivo é ganhar dinheiro, quando eu não quiser mais, eu te deixo na mão. Eu ouvi isso, e quando eu ouvi isso, Fernando, então não precisa mais, eu dou um jeito sozinho, né? Então, há um movimento realmente que teve esse distanciamento, não conseguia, assim, eu queria sentir amor, eu queria sentir afeto, mas eu não conseguia, porque era muita porrada, e eu sou extremamente carinhosa, quem me conhece sabe, e ali eu não conseguia ter esse lugar, e para tirar todas essas feridas, as críticas, do ouvir, nossa, você não se parece em nada comigo, né? Eu não sei de onde você veio, né? E essas são as mais levinhas, tá? Então, tem esse movimento de realmente uma repulsa, um repúdio, mas que ela viveu isso com a minha avó. E aí, quando eu fui estudando, fazendo as constelações, fazendo os exercícios sistêmicos, tomando pouco a pouco essa mãe, chegou um ponto de que não há mais dor. E conviver com ela mudou, ela não me critica mais. Esse é um ponto muito interessante. Outra coisa, me elogia. Antes ela nunca falava que eu era bonita.
E hoje você precisa ver como é que são as minhas videochamadas com ela. É a coisa mais fofa do mundo, é 1000 elogios. Mas por que que esse movimento do campo aconteceu tanto? Porque primeiro começou em mim. Quando eu aceitei o jeito dela, como eu respeitei a história dela e como eu respeitei a nossa história. Foi muito doloroso. E aí, nesse movimento, teve um espaço para o amor chegar. E hoje eu vejo as minhas mulheres como grandes, sabe? Não há mais crítica, não há mais direcionamento, né? Não há, eu vou fazer diferente delas. Não, eu sou elas, elas estão em mim e tá tudo bem. E assim fica mais fácil. E pode ser que no começo pareça tudo confuso, mas com o tempo a gente vai resolvendo isso internamente. Por isso que o processo das constelações familiares é uma filosofia de vida e é progressivo. Ele não é feito porque nós, dentro da nossa consciência infantil, às vezes a gente quer melhorar logo, resolver logo, e não, é um caminho realmente progressivo. E como é essa integração dos opostos nos relacionamentos? De acolher tudo no relacionamento. Isso aqui também é outro babá. Olha que interessante. Também há uma arrogância nos relacionamentos. Quando você, por exemplo, você busca autoconhecimento e o seu parceiro não, faz você se sentir superior a ele? E esse é um movimento de arrogância. Então, eu me coloco maior do que ele. E quando eu me coloco maior, eu já deixo de enxergá-lo. E você começa a comer saudável, faz exercício físico, ele não está nem aí para isso. E aí você se sente melhor do que ele nesse movimento. E o que que acontece nisso? Você se desconecta dele. Você não complementa no relacionamento. E isso destrói o relacionamento. Mas essa arrogância, como a gente já disse, ela começa lá atrás. Então, a gente resolve com os pais e depois resolve no relacionamento. Por exemplo, você diminui a família dele por sentir que eles são superficiais e você é profunda. E aqui a gente traz tanto homem quanto mulher, porque hoje os homens estão procurando o processo terapêutico. E nesse processo terapêutico, nós vemos os dois lados. Há um movimento do homem que procura o autoconhecimento, também o da mulher. Só que isso não pode fazer com que eu me sinta melhor do que o outro, porque aí eu também não estou ocupando o meu lugar de integrar como tudo. E como é o integrar como tudo? Eu aceito como você é, sem tirar nem pôr. Eu não preciso te orientar caminhos. Eu te vejo, eu te apoio. E nisso Bert Helling traz que é o amor à segunda vista. O amor, porque a primeira vista é ali a paixão, o encantamento, o envolvimento, que com uns 2 anos, 3 anos depois dessa fase, entram todas as dinâmicas que não foram resolvidas, que vêm à tona dentro do casamento. E é onde que acontecem a maioria dos divórcios. E aí, nessa questão das separações, é por quê? Porque a minha criança que não foi curada exige do meu parceiro aquilo que eu não resolvi dentro de mim. E por isso o processo das constelações são maravilhosos. Porque aí eu falo, não, peraí, eu tenho que olhar para a minha criança ferida, resolver essa criança, porque a gente entende que não é sobre o meu parceiro, sobre a minha parceira. É sobre essa dinâmica que ainda não foi resolvida dentro de mim, mas eu jogo no outro porque eu acho que o outro tem que ocupar esse lugar que os meus pais não ocuparam na minha vida. E aí fica extremamente pesado e caminha para a separação. Mas tem essa questão da arrogância, de eu me sentir melhor, mas também o contrário pode acontecer.
eu me sinto menos que meu companheiro. Eu me sinto pequena em relação aos familiares dele. E eu estou indo atrás de autoconhecimento para melhorar, e eu cuidar da minha saúde para me sentir no mesmo nível. E se uma pessoa é mais desenvolvida do que o seu companheiro, aqui vai ser uma lapada. O mais desenvolvido é quem lidera a relação. Então, ele é mais responsável pelo relacionamento dar certo do que aquele menos desenvolvido. E nesse movimento, o que acontece muitas vezes? O que tem mais conhecimento, ele dispensa a outra parte. Não acolhe. Não, peraí, vamos sentar, vamos acolher, vamos resolver. Por quê? Porque quem é terapeutizado, e isso eu falo muito para as mulheres que eu acompanho, que os maridos não fazem terapia. Eu falo, bem, a terapeutizada é você, não é ele. Então, quem tem que lidar com todas essas emoções, com todas essas situações, é você. E aí é esse movimento que assusta, porque eu não quero lidar com isso. É mais fácil eu responsabilizar o outro do que tentar resolver a situação. E o mais legal nos processos de constelação é que nós podemos constelar o companheiro ou a companheira sem eles estarem presentes. Porque o que é o olhar o campo? O campo, ele é um movimento de alma. Então, ele mostra dinâmica de alma. E nesse movimento, você olha e enxerga todas as dinâmicas, porque a alma, ela não é individual. Então, assim, a visão sistêmica, ela é diferente da religiosa, que traz como a alma individual. A nossa alma, ela não é individual, todos nós estamos conectados. E aí, quando nós transcendemos o nível da alma, nós vamos para o do espírito, que é, sim, individual. Então, no movimento das constelações, todos nós estamos unidos, tanto que nós temos representantes e os representantes sentem todos os movimentos de quem eles estão representando. E essa é a parte mais bonita. E sabe o que é mais interessante? Na constelação individual, a pessoa tem a oportunidade de sentir os sentimentos quando ela está já num processo mais avançado de sentir, ela tem a oportunidade de sentir o que o outro sente. Então, agora não é mais um desconhecido, porque eu senti o que ele sente. Então, eu acolho o que ele sente. E esse movimento, ele é extremamente importante. Então, vamos fazer um exercício? E é nesse exercício, você começar a encontrar você no seu corpo. Então, se você estiver numa postura, estiver sentadinha, você pode fechar os olhos. Como é estar se observando? Como é que está o seu corpo? Tem algum lado que dói mais? Que está mais pesado? Qual lado tem mais força? Como é que está o seu lado esquerdo? O lado conectado com a mamãe? Como ele está? E o seu lado direito? Como é que está o seu lado direito? O conectado com o papai? Você sente no seu corpo a pai e mãe, esquerda e direita, direita e esquerda. Nesse movimento, você respira fundo e procura o centro entre o pai e a mãe. Nesse centro, ali você está. E tá tudo bem se você não conseguir, mas você pode tentar várias vezes
até sentir o centro. E é onde eu me encontro, onde eu me apoio, onde eu tenho acesso a mim. Eu acolho tudo, todas as dinâmicas. E aí eu posso dizer internamente, ainda de olhos fechados, reconheço que todos, tal como são, assemelham-se a mim diante de algo maior. Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eles estão em mim. Reconheço que todos, por mais diferentes que possam ser, assemelham-se a mim diante de algo maior. Hoje eu vejo as qualidades e os defeitos. Eu acolho tudo. Eu acolho que eu não sou perfeita, mas também acolho aquilo que há de bom em mim. Agora eu me vejo. Querido papai, querida mamãe, vocês fazem parte. Isso é o amor. Eu olho para vocês com amor. Eu abro mão das minhas expectativas infantis, de uma figura que não existe. Eu vejo vocês como vocês são. Com isso, eu posso me desenvolver. Com isso, eu posso olhar para a vida. Respira fundo. E esse é o ego maduro. De saber que eu não preciso estar feliz o tempo inteiro, nem triste o tempo inteiro. Eu sou 50%. Eu sou equilíbrio. Tá tudo bem ter um dia normal. Faz parte da vida adulta. De saber que eu tenho momentos alegres e momentos tristes. E que eles flutuam. Mas o mais importante é que nos momentos tristes eu não me desespere, que eu sinta paz, mesmo estando triste, mesmo em meio ao caos. Eu posso sentir paz, porque está tudo bem dentro de mim. Eu estou completa. E esse é o grande mistério. Quando eu acesso a isso, não há mais carência. Ninguém me deve nada. Está tudo bem comigo. E agora eu tenho força para ir atrás e pagar o preço da vida que eu desejo. Me conta, minhas flores, vocês gostaram desse movimento? Como é que foi a live para vocês? Me contem, escrevam aí para a gente partilhar um pouquinho de como foi esse movimento, das percepções que vocês tiveram sobre o quanto eu devo me acolher, o quanto eu tenho que parar de brigar comigo. Tudo faz parte. E quando entramos nesse processo, nós sentimos paz. E entramos num processo de vazio. E eu sei que muitas vezes o vazio, ele é assustador.
mas o vazio é o encontro comigo, é o encontro com o eu divino. E lá não há brigas, lá só há silêncio. E nas pessoas que eu acompanho, depois de um determinado tempo, de várias constelações, elas falam assim, Marcela, tem hora que eu sinto o silêncio e se deixar eu fico o dia inteiro assim. E eu não fico triste. Eu falei assim, é isso? Você encontrou consigo mesmo. E esse é o processo. Muito boa. Eu amei, me sinto em paz. Senti o centro. No centro da testa, ótimo, que lindo. Um dos pontos dos chakras, né? Ótimo. Muito bom. E é esse movimento. Então, a partir de hoje, com tudo isso que a gente aprendeu, é de falar, eu me acolho. Eu não desespero. Tudo faz parte. E eu consigo achar as respostas em mim, que eu sou completa. E aí a gente encerra essa live numa alegria imensa de sentir que há um caminho a ser traçado, que há uma progressão e que eu consigo. Porque eu não estou sozinha. Eu tenho pai e mãe dentro de mim. Um beijo para vocês, minhas flores. Muito obrigada pela companhia de vocês. E nos encontramos em mais uma live na semana que vem, no mesmo horário. Vamos falar um pouco sobre o papai, né? Então, nesse movimento de, já que estamos chegando no Dia dos Pais, de falar sobre o papai. E nesse movimento, a gente entende que é importante também olhar para ele. Nós que viemos de uma sociedade que os pais vão embora, os pais não assumem. Quais são as feridas que ficam em nós? Então, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. E nesse movimento, a gente vai se despedindo com todo amor e carinho. Tchau, tchau.